Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui a gente continuar, né? Nossa jornada da consciência aqui, tá, pessoal? Com dificuldade, com todas como é que se diz? As nuances. Que palavra, né? Com as nuances que essa realidade nos proporciona, tá, pessoal? Mas a gente está aqui, então, o que é que a gente pode fazer, pessoal? O que é que você acha que a gente tem que fazer aqui? A gente fazer o bem, né? Que é ensinado por Deus, né? Esse Deus que a gente está tendo relacionamento, tá? A gente está procurando conhecer mais profundo esse Deus, as coisas, o mistério desse Deus, tá? E a gente está aqui. Então, a gente tá para isso, tá para esse relacionamento com Deus, tá? Para que a gente coloque também a nossa vida, pessoal, em ordem, né? Em equilíbrio, né? Sabe, a gente poder andar nessa dimensão aqui, nessa realidade que a gente conhece como Terra, né? Que tem frequências baixas, mas a gente precisa andar em um equilíbrio, em uma ordem, tanto espiritual, mental, física, né? Emocional, tudo isso a gente precisa, tá? E através do conhecimento, do entendimento da verdade que esse Deus nos traz, a gente está tentando se alinhar a essas frequências mais evoluídas, né, pessoal? Porque, como é que se diz? E essa é a nossa dificuldade, tá? Em um mundo aqui totalmente andando da forma que tá andando as pessoas, tá? As pessoas, todo mundo, tá, pessoal? Mesmo que seja de grupo, todo mundo fala que Deus, ela tá com Deus, mas olha a maioria dos comportamentos das pessoas. Porque o mundo tá uma desordem dessa, pessoal? Por que que o mundo está entrando em desordem, entrando em colapso aí, em desordem, muita confusão na mente das pessoas? Por que isso, pessoal? Tá? É isso. Isso reflete aquilo, a organização. Se você tem uma organização dentro, isso é refletido fora, tá? Isso é a prova que as pessoas não estão no equilíbrio conectado. Então, quando uma pessoa, você vê pela casa dela, a casa dela está totalmente um chiqueiro, uma bagunça só. Aquilo reflete a frequência, a desordem que está acontecendo dentro daquela consciência, pessoal. Só está refletindo isso, entende? Essa desordem que está ali dentro dela. É a mesma coisa o mundo. O mundo está assim por causa que as pessoas estão consciencialmente estão num desequilíbrio, uma desconexão, uma desordem, nada organizado, tá, pessoal? E Deus é um Deus que não é Deus de confusão, é um Deus de paz, é um Deus que organiza tudo. Mas será que você quer entrar nessa frequência de Deus, pessoal? Essa é a pergunta também, tá? Você tem livre-arbítrio, né? A espiritualidade, Deus respeita isso. E eu, como um que estuda sobre essas coisas da consciência, livre-arbítrio, também respeito você, tá? A decisão que você tomar está tomada. Mas vai ter uma consequência aí energética, espiritual, tá, pessoal? Faz parte, tá? Deixa eu tomar um chazinho aqui para a gente começar o nosso estudo, né, pessoal? É, do nosso estudo hoje, né? Estou dando essa introdução aqui porque eu vou falar sobre isso, tá, pessoal?
Sobre o que mesmo? Cadê? Aqui meu estudo, né? Sobre o que mesmo que a gente vai falar hoje? Vou dar uma luz aqui sobre o que é a desordem espiritual. Você sabe o que é isso, pessoal? Alguns dos seus pastores, líderes já ensinou sobre isso você? Se não ensinou, né? Aqui você vai aprender. Por isso que eu digo, tem muitos aqui de outros grupos aqui, tá, pessoal? Assistindo. Porque ele não encontra lá o ensinamento, tá? No lugar que essas pessoas vão, não encontra esses ensinamentos. Então elas vêm aqui. Seja bem-vindo, tá, pessoal? Eu vi até que meu canal aí aumentou o inscrito aí, eu nem tava percebendo isso aí. Depois, quando eu fui lá olhar, eu vi que tem novos inscritos aqui no meu canal. Seja bem-vindo, né, pessoal? Seja bem-vindo. Espero que vocês fiquem assiduamente aqui assistindo, tá? Porque estou trazendo várias informações, tá, pessoal? Sobre a nossa espiritualidade, nossa conexão com Deus, tá? Estou trazendo todos esses contextos, como a gente tem que jogar esse jogo aqui da vida, né? Tudo isso, tá, pessoal? Para que a gente melhore como ser humano, como consciência, como pessoa, tá? Eu espero isso, tá? Deus também espera, tá? Mas a decisão é de cada um, tá, pessoal? Em querer estar nessa frequência, tá? Mas o nosso estudo de hoje é o que é a desordem espiritual. Então, o que é isso, pessoal? É o que a gente vai agora estudar isso aqui. E aí eu coloquei a pergunta: e como sair desse estado de desequilíbrio energético, né? E espiritual? Então, pessoal, ele está dizendo que essa desordem espiritual é quando a sua consciência está num estado, não é o estado da Bahia, de São Paulo, não. Quando fala estado, pessoal, tá falando da consciência do ser humano, tá? Então, eu coloquei a pergunta: como sair desse estado? Porque quando você está numa desordem assim, sua consciência está vibrando num estado de desequilíbrio, tanto energético como espiritual. Então, tanto da alma como do espírito, o qual vai refletir, né, essa desordem aqui no mundo físico, tá? Então, como é que a gente sai? Entrando no equilíbrio, né? Quando se aproximamos de Deus, né? O Espírito de Deus, ele traz um equilíbrio para a gente. Então, para que a gente vibre num estado de equilíbrio e comece a colocar tudo em ordem na nossa vida, tá, pessoal? Teve muita gente aqui, tá? Que chegou aqui no meu canal, nossa, tava no estado de desequilíbrio, tá, pessoal? Mentalmente, emocionalmente, tá? Mas com a ajuda de Deus, da espiritualidade, essas pessoas foram vindo aqui, tá? Ela foi dando ouvido, entrando na frequência aqui que eu ia passando, né? Ela foi se equilibrando, tá, pessoal? Espero que continue firme, né? Continue firme nessa jornada, tá? É fácil? Não é fácil, tá? Mas é a jornada que a gente tem aqui, tá? Aí ele fala, mas vamos lá para nosso estudo, né? O que é a desordem espiritual? O que é isso, pessoal? Ele fala em contexto geral, né? Da espiritualidade, desordem espiritual pode se referir a um estado de desequilíbrio e perturbação, está perturbado, né? No nível energético, então, da alma e espiritual de uma pessoa. Que resulta, né? Que resulta essa desordem em um sentimento de vazio, desconexão e falta de propósito. Então,
é o que as pessoas sentem, tá? Se você sente esse vazio, algo não está trazendo prazer, essa desconexão com a sua espiritualidade, a falta do que você fazer, o que é que eu vim fazer aqui? Então, significa que você está nesse estado de desordem espiritual, desequilíbrio, né? Perturbação, coisa, tá? E às vezes é provocado, né? Você sabe que a gente tem aqui o inimigo trabalhando contra e as informações que é passada é através disso, pessoal. Tudo para desequilibrar sua consciência. Aí ele fala, também pode ser entendida como influência negativa ou ataques de forças espirituais malignas. Então, essa desordem pode vir também de influências negativas que você está sendo influenciado, tanto música, palavras, sabe? Ou então ataques de força espiritual, então de espírito maligno que vem fazer com que você fique perturbado, a sua mente fique perturbada, você não tenha um equilíbrio para, como é que se diz? Para se equilibrar aqui. Então, tem tanta pessoa que está sendo influenciada por esses espíritos aí, pessoal, e estão trazendo desordem para essa realidade. Quantas mentes agora perturbadas aí? E essas forças malignas usando essas pessoas para fazer aqui. Quantas aqui nessa realidade? É isso, esse é o lugar onde a gente está vivendo e a gente precisa saber como lidar com tudo isso, tá, pessoal? Aí ele fala, em algum contexto, um contexto da espiritualidade, né? A desordem espiritual pode ser vista como a ausência de paz, harmonia e ordem, constatando contra a vontade de Deus. Então, no conceito espiritual geral, né, a desordem é vista como a pessoa não tem paz, não está em harmonia, não está equilibrada e ela não gosta de ordem. Então, todos aqueles que gostam de bagunça, quer bagunçar aí o coreto, seja em todos os setores da sociedade, essa pessoa está vibrando nessa desordem espiritual, que está contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que tudo esteja em ordem, tá? Agora o Brasil agora, né, tá passando aí pelo uma desordem, né, pessoal? Umas coisas aí que pode criar desordem, tá? Mas na própria bandeira, tá, do Brasil, tá lá escrito ordem e progresso. Então, para ter progresso, a gente para ter progresso espiritual precisa de ordem. Se as coisas não estão em harmonia, em paz, equilibrado, não tem ordem, não vai haver um crescimento, não vai haver progresso. Então, progresso significa estar crescendo. É preciso ter ordem. Então, por isso que quando a pessoa está entrando em desordem, está indo de encontro à vontade de Deus. Não pode, porque Deus é um Deus de ordem, cara. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Vamos lá? Ele fala, desordem espiritual pode ser entendida como um desequilíbrio no nível energético sutil do ser humano, afetando a sua conexão com sua própria essência e com o mundo ao seu redor. Então, pessoal, o mundo aqui é feito o ser humano. Então, as coisas que estão acontecendo agora aqui nessa realidade tem interferência da consciência do ser humano aqui. Por que está acontecendo essas desordens, pessoal? Porque tem consciência em desequilíbrio. Não está entendendo, não querem fazer a vontade de Deus, estão em desobediência, estão totalmente fora
do plano que Deus queria. Então, por isso que a nossa realidade aqui, agora que a gente está vivendo aqui, está numa desordem. E é influenciada por essas forças malignas aí, pessoal. Está influenciando essas consciências que estão aqui. Estão enganando essas consciências. É isso que está acontecendo. Porque se tira todo mundo daqui, o mundo fica tranquilo, ninguém abusa aqui. Então, porque as pessoas não se deram conta que ela emana uma energia para o ambiente. Você querendo ou não, você está aqui, você emana uma energia para o ambiente. Agora, quantas sabem que estão lançando energia negativa no ambiente? Quantas aí? Então, estão tudo dormindo. E isso, essas forças malignas aproveitam essas coisas aí. Tá? E aí, o mundo a gente está sentindo as frequências densas, as perturbações, né? Até na própria nossa família mesmo tem perturbação para levar a gente ao desequilíbrio, pessoal. Tem desordem, tá? Então, vai afetar o quê? A conexão com a nossa própria essência e com o mundo ao nosso redor. Então, é isso que acontece. A desordem desequilibra você não tem uma conexão, afeta a sua conexão. E é isso que a Matrix escreve. Por que ele está trazendo desordem aí, briga? Por causa disso, ele sabe como fazer com que você não se conecte à sua essência espiritual, não se conecte a Deus. Ele sabe. E ele está fazendo. Então, e eu estou aqui fazendo, trazendo um equilíbrio. Olha quantas pessoas chegaram aqui, pessoal, de conceito religioso totalmente perturbadamente. Chegaram aqui, entraram no equilíbrio, hoje conseguem orar a Deus, meditar, tá como é? Com força para buscar essas coisas espirituais. Olha quantos. Agora você acha que essas forças malignas estão satisfeitas comigo, pessoal? Não está, tá? Vai trabalhar contra mim, tá, pessoal? Tá? Mas é isso, eu estou protegido. Foi igual uma pessoa que falou para mim, nossa, tem algo aí com você que não consigo fazer algo contra você. Quem está comigo é Deus, tá? É Deus, você não pode fazer nada, pessoal. Se você não pode me abençoar, não pode. Se você não concorda com as coisas que eu estou falando, pode ir, pessoal. Eu abençoo você, você está abençoado. Siga o seu caminho, tá? Agora, o negócio é não querer vir me atacar. Não faça isso. Você vai mexer com a pessoa errada. A espiritualidade não pode, a coisa pode acontecer ruim para o seu lado. Não mexa com a pessoa, porque eu não estou trazendo nenhum mal para a pessoa. Ninguém também é obrigado a estar aqui no meu canal assistindo, não, tá? Vocês não é obrigado, pessoal. Se você não quer, tá tudo certo. Só é não acessar o meu canal, não assiste, tá tudo certo. Mas querer vir atacar a pessoa, aí já é outros 500, tá? Aí você não vai mexer comigo, tá? Você vai mexer com algo mais forte aí do que eu, do que você, tá? Não faça isso, pessoal, tá? Eu tô aqui para ajudar. Se eu não puder ajudar você, tudo certo. Procure alguém que esteja ajudando você. Agora você vem, ouve, fica aqui, e aí quando eu tô falando coisa que tá tocando, você não tá gostando, você quer fazer alguma coisa contra mim, não faça isso, tá? Não quero que aconteça nenhum mal com ninguém, tá? Principalmente as pessoas que vêm pro meu canal aqui, tá? Entende, pessoal? Aí ele fala, em algumas interpretações espirituais, né? Ele fala, a desordem espiritual pode
ser vista como um resultado de influência negativa, como ataques espirituais, obsessões, onde as forças malignas tentam interferir ou prejudicar as pessoas. Então, quase a maioria das vezes, né? A maioria das vezes é essas influências aí, tá, pessoal? Né? Ataques, obsessão, força maligna estão interferindo, prejudicando, para que você não se conecte a Deus, tá? Não entre no equilíbrio, numa ordem, para que coloque ordem aqui nesse lugar, tá? Eles estão trabalhando. Você vê que no meio religioso a mesma coisa aí, tá? Perturbação tá entrando aí, tá? Tá bagunçando tudo aí, tá? E por isso que muita gente estão saindo dessa bagunça, porque não querem falar a verdade, tá? Quando o líder não quer falar a verdade, tá enganando as pessoas por causa de dinheiro, por causa de muitas coisas, tá? E isso acontece. Deus envia a operação do erro. Deus permite que esses espíritos aí façam bagunça. Olha quanta bagunça está fazendo aí no meio religioso. Quanta bagunça, hein, pessoal? Né? E eu passei por essa bagunça, vi muita bagunça, tá? A maioria de vocês era desses grupos aí, tava com a mente perturbada, tava na bagunça também, tá? A maioria de vocês, né? Eu também passei, percebi essas coisas, tá? Mas graças a Deus, tá, pessoal? A espiritualidade nos mostrou o verdadeiro caminho da consciência. Aí ele fala, a desordem espiritual pode se manifestar como uma sensação de vazio, falta de propósito na vida, desconexão com seus valores, né, éticos e morais, e sentimento de angústia. Então, quando uma pessoa está sentindo essas coisas aqui, pessoal, é porque já está afetando ali o físico, já está afetando a vida dele, tá? O relacionamento. Está causando isso aí, tá? Por causa que ele está desconectado dos valores espirituais, tá? Éticos, morais. Aí traz sentimento de angústia, de tudo. Tem pessoas que sentem isso, tá, pessoal? E eu estou falando até pessoas que estão no meio religioso aí, no meio evangélico, católico. Tem pessoas que estão sentindo isso, que eu já vi isso acontecer. E ela não sabe porque está acontecendo isso, tá? E fica naquela angústia, aquele vazio, ela não sabe o que veio fazer aqui, uma perturbação na mente, tá, pessoal? Tá em desordem espiritual. Sua consciência, então, precisa despertar, entrar em conexão para reequilibrar. É assim que você sai desse estado de desequilíbrio energético e espiritual. Entende? Não tem outra forma, tá, pessoal? Você não vai resolver o equilíbrio aí do mundo, todo mundo, tá? Não é assim que resolve. Então, primeiro você cuida de você, né? Daqueles que estão próximos de você, você vai cuidando. Olha o meu trabalho aqui, pessoal. É de grão em grão, tá? Cada dia chega mais um aqui no meu canal. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Você já viu essa frase? Mas com verdade, não enganando ninguém, não explorando ninguém. Então, devagarzinho a gente vai fazendo. Olha quantos agora aí. Eu até não tinha reparado no meu canal, né? Eu vi lá que pessoas se inscreveram, tá? É isso. Então, devagarzinho, mas com verdade, com a frequência boa, tá? Não enganando ninguém, não mentindo. Então, passando essas coisas para que a pessoa cresça com a verdade, a sinceridade, né? A humildade. Essas frequências não podem faltar, pessoal. É o que as pessoas que estão vindo para o meu canal não estão encontrando nesses líderes, nesses grupos religiosos. A maioria estão tudo soberbo, não tem humildade. A maioria estão mentindo, estão enganando. Então, pessoas estão despertando, estão percebendo isso. Mas ela quer continuar a conexão dela com Deus, tá, pessoal?
e for ensinado a vocês, se vocês não tiverem numa igreja em grupo, vocês não estão servindo a Deus. Colocaram isso na mente de vocês, tá? Aí, ao longo do século, né, vem colocando isso na mente. Agora que a maioria das pessoas estão se libertando disso, estão percebendo, tá? Estão começando a estudar as escrituras, a ler livros espirituais. Pessoas estão, porque estão despertando a consciência. É por isso, tá? Aí ele fala, em um contexto da espiritualidade, né? A desordem espiritual pode ser vista como o oposto da paz e da ordem divina. Então, é aquilo que está trabalhando contra o oposto, tá? Em vez de a pessoa sentir paz, está sentindo mais angústia, está mais tribulada ainda. Está trabalhando contra a ordem, né? Está criando desordem da ordem divina. Então, quando as pessoas não entram para a verdade, não obedecem a verdade, você está trabalhando contra, tá, pessoal? Trabalhando contra a ordem que Deus queria estabelecer aqui, tá? É como o Cristo fala, né? Como no céu, assim como na terra, como no céu. Então, a frequência de Deus tem que estar na terra, como também está no céu, na ordem. Mas o que é que acontece aqui? Vocês sabem que tem um aí que está bagunçando e acontece essa desordem aqui ainda. Por isso que a maioria das vezes que eu quero sair daqui, aqui é muito difícil, ai meu Deus, ai moço meu, é ruim ficar aqui nessa realidade. As frequências não são boas, né, pessoal? Mas fazer o que, pessoal? A gente está aqui para cumprir um propósito, tá? A gente entra no nosso propósito de vida, começa a se equilibrar até o momento de a gente ir embora, tá, pessoal? A gente vai resolver tudo? Não, mas a gente fez a nossa parte. O importante é você fazer o seu propósito. Aí ele fala, refletindo a ausência da influência de Deus na vida das pessoas. Então, quando as pessoas estão nessa desordem, né, pessoal? Ela está refletindo a ausência da influência de Deus na vida das pessoas. Então, o mundo está dessa forma, as pessoas estão agindo dessa forma aí, na sociedade aí, onde você vive. Por que elas estão agindo assim? Porque isso está refletindo que elas não estão conectada com Deus, não está recebendo a influência de Deus. Está recebendo outra influência. Então, se você não recebe a influência de Deus, qual a influência que você está? A influência do maligno. Então, por isso que o mundo está uma desordem. Nada funciona, tá? Funciona tudo levando com a barriga. Olha aí os sistemas que foram colocados para auxiliar as pessoas. Olha como funciona, pessoal. Não funciona direito. Ontem eu estava até vendo uma matéria, parece que um, um deputado federal foi na UPA, né, do negócio médico lá, ele viu uma desordem, ele disse, nossa, que bagunça, que desordem é essa aqui? Então, aquelas pessoas que estão vibrando ali, por isso que frequência de hospital, essa coisa, é uma frequência pesada. Além de ter pessoas sofrendo, existe uma bagunça ali, tá? E o cara querendo organizar, tá? O vereador e as pessoas não querem a organização. Eu não sei porquê, tá? A organização para trazer benefício para muitas pessoas. Então tem uma energia ali contrária trabalhando ali, tá? Eu percebi isso no vídeo. E eu acho que não é só no setor da saúde, não. Isso é em vários setores aqui, da nossa sociedade aqui, da nossa realidade. Em vários setores tem um espírito trabalhando o contrário, tá? O cara querendo colocar em ordem
É igual o meio político. É uma desordem total, tá? E quem chega lá para querer colocar ordem não consegue. Vira mais uma bagunça ainda no meio, tá? Nossa, pessoal. Não é brincadeira. Então, essas coisas refletem a influência, né? Das pessoas que não estão conectadas com Deus. Já pensou se tem lá um médico, um diretor que é usado pelo Espírito de Deus, influencia, poderia ajudar muitas pessoas ali, pessoal. Mas às vezes pode ser que o diretor, as pessoas ali não querem, porque estão refletindo que eles, a influência maligna, que eles são do maligno. Entende? Eu percebi isso na matéria, tá? E foi uma briga, tá? O deputado querendo organizar, foi uma briga, a gente entrando, discutindo. Nossa, pessoal, que clima, tá? Que situação, hein, pessoal? Mas é isso, por causa, as pessoas estão, é a prova, tá? Visível, cabal, que eu percebo que as pessoas ainda não estão conectadas, mesmo pessoas que estejam em um grupo religioso, tá? Eu vejo a maioria pelo comportamento dela. Eu não sei para que eu fui tomar psicologia, porque a gente agora não consegue analisar a pessoa sem olhar o comportamento dela. É um vício dos psicólogos, dos terapeutas. Tá? É um vício. Então, vocês, as pessoas estão demonstrando, tá? Que estão nessa desordem porque falta a conexão com Deus verdadeiramente. Mas vocês vão para a religião dizendo eu sou de Deus, eu sou de Deus. Olha quantos meios que eu passei na igreja evangélica, todo mundo dizia que era de Deus, mas toda hora tinha uma bagunça pessoal. O que é isso? Porque não tem coisa nenhuma conexão com Deus verdadeiramente, tá? Tem engano. Então tem espírito de engano agindo nesses meios também. Imagine, todos os setores aqui da terra, da nossa sociedade, estão tudo contaminado, tá, pessoal? Não, não é fácil, tá, pessoal? Por isso que se torna bastante difícil a gente entrar nesse equilíbrio. Mas a gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar a gente, tá? Aquelas pessoas que vêm também precisa de ajuda, pede ajuda, a gente também vai ajudando ela a ela se reequilibrar, tá? A gente não pode fazer por todo mundo, tá, pessoal? Nem todo mundo vai querer também. É uma decisão da coisa e a gente tem que esperar. Não está pronta ainda, não está pronta para entrar na verdade, está tudo certo, sem problema nenhum. Quando tiver pronto, né? Deus lhe dá a oportunidade, você aproveita. Aí ele fala: a desordem pode ser expressa através da confusão, inquietação. Então, quando tem essas coisas, é que está expressando essa desordem. Falta de propósito, conflito interno, dificuldade em se conectar com algo maior. Então, vem disso aí, tá? Aí ele fala: a desordem espiritual é um conceito amplo que engloba desde o desequilíbrio energético e emocional até as influências negativas externas, afetando a conexão da pessoa com a essência, com a sua essência e com o mundo espiritual. Então, afeta ele no mundo espiritual, o equilíbrio dele, afeta tudo, tá? Vem dessas influências, tanto desequilíbrio energético, emocional e até influências negativas externas, então, né? E a Matrix está nos influenciando, tá, pessoal? Música, várias coisas, notícia negativa, então, várias coisas são passadas para a gente, para deixar a gente em uma frequência mais baixa, negativa, para afetar a nossa conexão com a nossa essência. Você sabe, né, pessoal? Nossa essência espiritual, você é uma consciência, é uma essência espiritual, tá? Você sabe disso ou não?
Se você está assistindo o meu canal, você sabe, tá? Aí ele fala: vivemos em uma era de excesso externo e escassez interna. Então, a nossa era está vivendo excesso de muitas coisas externas, né? Mas temos escassez de coisas internas, coisas, conexão espiritual. Estamos nessa escassez. Aí ele fala, entre as notificações, expectativa e urgência, nossa alma muitas vezes fica esquecida. É o que acontece, tá, pessoal? A pessoa não trabalha, ela não, tem umas que nem não tem alma, não. Aqui, o negócio é aqui, acabou. O pior, fragmentada. Então, a alma fica fragmentada, porque você não está alimentando a alma. E essa alma se alimenta com a verdade. Se não tiver verdade, não existe alimento para a alma. Tá? Então, toda a informação, todas as coisas que vem, tem que ter verdade para alimentar a alma. Senão ela fica fragmentada, ela fica. É o que está acontecendo com as pessoas. Aí ele fala: a desordem espiritual e emocional se apresenta com um ruído constante. Qual é o ruído que se apresenta a desordem espiritual? Afetando a forma como relacionamos com o outro. Então, olha como está aí o relacionamento da humanidade um com o outro. É o ruído da desordem. É por isso que todo mundo está vibrando nessa desordem aí, né? Conosco mesmo e com o divino. Então, afeta também a nossa essência e afeta a nossa conexão com o divino. A desordem. Olha o que as pessoas estão acontecendo. Por isso que teve uma pessoa que fez uma pergunta: o que é que falta para a humanidade melhorar? Eu escrevi lá, foi em um programa, eu escrevi lá, tá faltando espiritualidade na vida delas. Essa pessoa ficou assim, nossa, todo mundo comentou sobre. Eu fui bem sucinto, né? Sucinto, bem na resposta. Mas é uma resposta, é o que está faltando para a gente. Mas o que está atrapalhando a gente trabalhar a nossa espiritualidade, né? O maligno, então. O maligno distorce, vem com as informações no meio religioso, ele distorce tudo para você não encontrar a verdade. Você vê que na história da nossa humanidade, os livros foram queimados, as coisas foram queimadas, para a gente não encontrar as verdades, tá, pessoal? É? Então, foram distorcido tudo, foram, sabe, para que a gente não encontrasse a verdade, a gente não crescesse, não se conectasse com a nossa espiritualidade. Isso foi a Matrix que fez isso. A intenção maligna dessas pessoas fez isso. E é por isso que agora o ser humano está respondendo essa falta, essa desordem no mundo. Foi a pior coisa que fez com a humanidade, foi isso, tá, pessoal? E até hoje é coisa escondida, tá? É coisa, né? Não quer passar informação verdadeira para as pessoas, tá? E por isso que a informação se tornou algo de lucro também, tá? Aí pronto, aí o maligno entrou rasgando. Quando entrou o negócio de lucro aí, entrou rasgando, tá? É isso que está acontecendo com a humanidade. A história da humanidade vem contando isso. Aí ele fala, a desordem não nasce apenas de trauma ou crise. Então, não nasce só daí, mas também da ignorância sobre quem somos. Então, quando a pessoa não sabe quem ela é, o que é que ela está fazendo aqui, qual o objetivo dela, então, ela entra nesse processo de desordem espiritual. Então, ignorância pode levar a desordem espiritual, pessoal. Aí eu vi, né? Eu vi com esses olhos e com o ouvido que a terra há um dia de comer, tá?
Eu vi aqui nas redes sociais, num podcast, né? Podcast, a pessoa falar que a ignorância era uma bênção. Esse espírito não é espírito da verdade, tá, pessoal? Sinceramente, tá? Eu não vou falar aí, porque essa pessoa é uma pessoa conhecida aí, tá? Não posso falar, senão de repente ela vem para cima de mim, tá? Então, ela falou, eu vi, dizer que a ignorância era uma bênção, pessoal. Eu digo, como assim, pessoal? Como assim a ignorância é uma bênção? Então é pronto, não vamos passar nenhum conhecimento não, porque é importante a pessoa ficar na ignorância. Entende, pessoal? Porque não querem ter responsabilidade. Porque quanto mais conhecimento, você tem mais responsabilidade. Não querem ter, tá? Aí ele fala: quando desconhecemos nossas fraquezas, não reconhecemos nossa fortaleza, reagimos à situação sem sabedoria, prisioneiro de padrões inconscientes. Então, é assim que a maioria tá na ignorância, estão reagindo. Está reagindo às situações aqui sem sabedoria. Prisioneiro ao padrão inconsciente. Então, dormindo, né? Quem está inconsciente está dormindo. Entende? Reagindo assim, entende? Entende, pessoal? Então, muitas pessoas estão nesse processo de desordem espiritual porque está nessa ignorância, tá, pessoal? Ela não conhece quem é ela não sabe o que veio fazer aqui, então ela está num desequilíbrio, um estado de consciência, até ela despertar a consciência, tá, pessoal? E a gente tem que esperar, tá? A gente que tá fica olhando assim, nossa, essa pessoa tá meia. E elas falam, essas pessoas que estão andando aí, segundo esses desejos aí mudando, que ela fala que a gente é louco, tá? Mas a gente é que fica olhando cada loucura que essas pessoas estão fazendo. Ela chama a gente de louco, tá, pessoal? Mas é isso, até essa consciência despertar, tá? Aí ele fala, não podemos controlar os eventos externos. Então, você não pode, tá, pessoal? Mas podemos controlar nossas reações a ela. Então, a gente tem que controlar a gente. A espiritualidade propõe que a verdadeira liberdade e paz interior vem da aceitação do que não depende de nós, do que não depende de nós e do cultivo da virtude. Então, aquilo que não depende de nós, a gente aceita, né? É assim que está acontecendo, então a gente tem que aceitar. E o que é que a gente tem que fazer? Cultivar virtude como coragem, sabedoria, justiça e temperança. Como nos guiar para a vida, em vez de resistir ao mundo. Então, não resista às coisas que tá, é assim que está acontecendo. Não resista, tá? Busque viver em harmonia com razão e a natureza espiritual, né? Mantendo serenidade, mesmo diante do caos. Então, mesmo diante do caos que esse mundo está aqui, pessoal, a gente tem que viver, a gente que é espiritual, tá? Quem não é espiritual não vai querer negócio de coragem, sabedoria, justiça, praticar justiça. Não vai querer desenvolver isso, cultivar essas coisas. Mas isso leva você ao equilíbrio, pessoal. Tem pessoas que não querem, tá, pessoal? E a gente tem que entender até o momento que ela despertar e voltarem para essas coisas. Né? E as coisas que a gente não pode intrometer, né? Não depende da gente, a gente tem que aceitar, tá? Andar de conforme a música está tocando aqui. Então, é você saber jogar o jogo. Então, epa, o jogo mudou aqui. Então, quando o jogo muda, aí o que é que a gente faz? A gente cria uma estratégia para jogar o jogo agora. É assim que a gente tem que jogar, é vivendo com sabedoria, tá?
A gente tem que viver com essa sabedoria aqui nessa, porque toda hora está acontecendo algo nessa, mudando o curso da nossa vida aqui, tá? Mas é isso, a gente sempre mantendo as virtudes, né? Coragem, sabedoria, justiça, a gente não pode perder isso. Mas se adaptando ao jogo aí, tá? Mantendo a serenidade nesse mundo aqui de caos. Porque esse mundo aqui tá um caos só, tá, pessoal? Aí ele fala, nosso Deus é organizado, sempre atento a cada detalhe. Então, Deus é um Deus organizado, né, pessoal? Então, quem está na desorganização é que não está com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus leva você ao equilíbrio, à harmonia, à organização. Essa é a prova que as pessoas não estão com Deus, pessoal. É a prova que as pessoas não estão com Deus. Mas elas vão falar que eu sou de Deus também. Pessoas da igreja, de grupo, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Elas vão falar. Mas eu, como psicólogo que olha o comportamento dela vai dizer se você está realmente conectada com Deus. Entende ou não? É claro, né? Aí ele fala, Deus usou a palavra para estabelecer ordem no caos. Então, a primeira coisa na criação lá, Deus usou a palavra para haja isso, seja isso, porque o mundo era sem forma e vazia, estava em um caos totalmente. Então, Deus foi colocando as coisas em ordem, colocando o tempo, o sol em cada detalhe, foram colocando. Então, foram colocando em ordem as coisas. Então, Deus usou a palavra para estabelecer ordem no caos, o que segue no relato de Gênesis, em uma ordenança, a expansão da vida, depois da tenebrosa ausência de organização que havia. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, havia um abismo, a terra estava sem forma, vazia. Mas o que é que o Espírito de Deus pairava e começou a dar ordem? Começou a falar, não é isso lá? No primeiro dia Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja isso, houve isso. Não foi? Pela palavra. Então, para trazer a gente sair desse estado de desequilíbrio, é através da palavra para organizar a nossa consciência, pessoal. Tudo é feito através da palavra. Sem a palavra, nada vai se fazer, tá? Então, haja isso. Deus usou a palavra para organizar o caos, a terra vazia, né? Sem forma e vazia. Havia trevas na face do... Então, o que é que Deus... A primeira coisa, haja luz. Não foi? Tem luz ou não tem? A gente está no escuro. Entende, pessoal? Você vê que Deus, o Espírito de Deus, chegou para colocar a ordem. Então, quando o Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida, ele vai colocar ordem. Ele vai levar você ao equilíbrio. Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele não anda em desequilíbrio, ele não anda em desordem. Deu para entender agora, pessoal? Tá bem claro, né? O que mais? Ele fala, todo o mundo físico, emocional, espiritual segue um fluxo da comunicação. Então, toda parte, tanto física, emocional, espiritual, segue um fluxo da comunicação, então, da palavra. Tudo que foi criado pela palavra e é afetado pela palavra. Então, a gente é afetado pela palavra, tudo é criado pela palavra. Então,
Por isso que a Bíblia fala que sua palavra tem poder, pessoal. Não fale qualquer bobagem, tá? Se possível, você passe a maioria do tempo quieto, sem falar nada. Fale aquilo essencial, tá? Aquilo que vai edificar. A Bíblia ensina isso, pessoal. Porque a gente é afetado pela palavra, mas também tudo foi criado pela palavra, que Deus usou a palavra também. Não é isso que está lá escrito lá em Gênesis? É? Aí ele fala, não é possível alterar isso. Então, não pode alterar isso. Você só pode equilibrar o que você vai falar, o que você vai sentir. Você não pode. Por isso que o inimigo usa a palavra para afetar a gente, pessoal. Ele sabe, tá? Se você não estuda para saber, ele sabe, tá? E ele sabe como afetar a gente. Não pode alterar isso. O próprio Deus, quando veio intervir com a salvação na terra, trazendo a única solução para os males transitórios e eternos, enviou o verbo. Então, Deus enviou o verbo, a palavra. Ele disse, eu vou colocar ordem nesse lugar, eu vou colocar o caminho aí. Então, ele enviou o verbo dele, que é a palavra, que é Cristo. Não é? Porque ele queria colocar ordem, porque estava bagunça. Muita gente fazendo o seu caminho, buscando o seu Deus aí. Então, Deus para colocar, peraí que eu vou colocar a ordem nisso. Então, enviou o verbo, que é a palavra, que é Cristo, né? Não é difícil de entender porque é a operação das trevas. Então, por isso que não é difícil entender, tá? A operação daquele usa também a palavra. Ele usa até a própria palavra de Deus, mas distorce, tá? A operação das trevas, o maligno, né? Trabalha com a desordem da palavra. Então, ele trabalha com a desordem da palavra. Então, ele desvirtua a palavra, ele distorce. Então, você vê os falsos profetas, ele traz ali meias verdades e distorce ali para você não encontrar. Porque ele quer que sua consciência comece a vibrar na desordem. Por isso que tem muitas pessoas que vieram para o meu canal estavam tudo perturbado, pessoal. Mas como assim? Eles não falam lá a Bíblia, meu? Por isso que tem uma pessoa que disse, nossa, é diferente quando você está lendo, emocional. O pastor lá lê, mas que você está lendo, está organizando a minha mente. Porque estava uma desordem. Eles criaram desordem, eles distorceram coisa, colocaram coisas que não existem, coisas que, sabe, tiraram coisas, colocaram coisas, distorceram. Então criaram uma confusão mental, né, na sua consciência. Por isso que vocês estavam em desequilíbrio. Aí tem muitos agora que estão em grupo, estão tudo desequilibrado. Então estão tudo em desordem, pessoal. É através da palavra, o maligno também usa, tá? Aí ele fala, quando esse elemento de comunicação, símbolo, gráfico e sonoro alcança o corpo, a mente, ordena nosso ser. Este é o poder da palavra de Deus. O que está em desordem se reorganiza. Então, através da comunicação de símbolos, gráficos, né? A palavra sonora, né, falada, entra na nossa mente, no nosso corpo, né, no nosso ser, a palavra de Deus. É por isso que eu falo, leia a palavra de Deus, leia na direção do Espírito, que ele vai organizar o seu ser. Você está com a desordem, a perturbação mental, a perturbação espiritual, a palavra vai começar a penetrar, por isso que ele diz a palavra é viva, e mais penetrante, ela vai começar a organizar, começar a ver intenção, começar a organizar você. Leia. Você vê que a maioria aí tem podcast, tem, leva tempo aí, mas não lê um versículo, não lê uma palavra de Deus, pessoal. Como é que você quer tirar as pessoas
dessas desordens que as pessoas estão. Se você não lê, a palavra de Deus tem poder, pessoal, para fazer isso. Leia. Daqui a pouco a gente vai ler, tá? Na segunda parte, tá, pessoal? Entende? Vamos parar aqui, tá? Eu vou parar aqui para a gente continuar na segunda parte. Não pode, tá, pessoal? Você vê que a espiritualidade está falando para a gente, tá? Então, ao mesmo tempo que a palavra pode nos afetar, trazer um desequilíbrio para a gente, ela pode trazer um equilíbrio quando ela é falada com essência de verdade. Quando ela é distorcida, pode trazer confusão. Tá certo, pessoal? Mas eu vou dar ênfase, né? Vou dar ênfase na segunda parte, tá? Desse vídeo aqui, desse tema, tá bom, pessoal? Eu vou ali agora, né? Fazer uma merendinha ali e tal. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar, tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.